E depois nós estaremos entrando na palavra. Oremos ao Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, dando início a este culto de louvor, de adoração, de glorificação a Ti. Senhor, abençoa os Teus servos, meu Pai, que estão aqui na Tua presença, Senhor, aqui nesta igreja, Te buscando, Te adorando. Também aqueles que vão acompanhar essa transmissão, Senhor, fala com eles também, por intermédio da Tua palavra, para louvor e glorificação do Teu nome. Nós Te louvamos, Te glorificamos por este momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que estão a caminho também, tira todo o impedimento, todo o embaraço, que eles possam chegar aqui em segurança, Senhor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode louvar, filho. Salve a todos os capazes, Senhor. Vamos louvar o hino 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
irmãos podem, agora sim, agora voltou. É ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Os irmãos que pudessem colocar de pé. Romanos capítulo 10. Eu vou fazer várias leituras hoje, tá? E algumas leituras, não várias, mas algumas leituras. Eu vou fazer essa leitura porque foi onde nós paramos semana passada, mas lembrando os irmãos que nós ainda estamos no verso 1, tá? A gente vai voltar lá depois, mas ainda estamos no verso 1. E eu vou usar esse texto como base, mas nós vamos fazer outras leituras. Romanos 10. Vou ler a partir do verso 8. Diz assim: Mas o que ela diz? A palavra está perto de vocês, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Deus abençoe. Podeis sentar, que Deus nos dê uma boa palavra nessa noite, fale conosco, por intermédio da sua graça, misericórdia, porque não merecemos. Irmãos, recapitulando semana passada, nós estamos falando do Evangelho de Deus. Então, o Evangelho de Deus. Então, é um Evangelho de Deus, não é meu, não é seu, não é do Madureira, do Ipiranga, do Belém, não é da Batista, da Metodista, não é de nenhum desses, é de Deus. Foi Deus que criou, que projetou, que desenhou, que planejou, fez todo o planejamento do Evangelho. Tudo o que acontece no Evangelho é desenhado, projetado, conduzido, executado pelo próprio Deus. E Deus utiliza-se então dos apóstolos para fundamentar esse Evangelho. Então, os apóstolos são aqueles que fundamentam o Evangelho utilizando o Antigo Testamento. Então, eles fundamentam o Evangelho utilizando o Antigo Testamento e com a base no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós falamos então da justificação, da regeneração e esse último tópico que é a chamada universal, né? Então, Deus chama a todos para esse Evangelho. Jesus disse que, assim como nos dias de Noé, não foi isso que Jesus falou? Assim será os últimos dias, porque naquela época casavam-se, davam-se em casamento, e veio o dilúvio. Então, Jesus ilustra o Evangelho de várias formas, mas uma das ilustrações que ele mostra do Evangelho
é a arca de Noé. E Noé, ele convida a todos a entrar na arca, não é assim? Todos são convidados a entrar na arca. Todos são avisados do juízo de Deus. Mas eles não querem. Eles não quiseram. A Bíblia é clara dizendo que eles não quiseram entrar na arca. E Noé e sua família se salvaram, graças a Deus. Deus escolheu Noé. E aí, lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai começar a descrever 4 personagens. E ele vai começar a descrever lá no capítulo 1, verso 18. E ele vai até no comecinho do capítulo 4, quando ele diz lá no capítulo 4, verso 7, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, fazendo menção do Salmo 32. Então, ele vai começar lá no capítulo 1, verso 18, a descrever esses 4 personagens. Então, que personagens são esses? Os 2 primeiros que ele apresenta é o imoral e o idólatra. Então vamos lá. Eu vou lendo, hoje vai ser bem, os irmãos vão tendo paciência. Diz assim, portanto, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois se Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, falando da idolatria. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou. Ou seja, há um motivo para Deus os entregar. A paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos.
inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, a Bíblia aqui ela é bem clara, os irmãos perceberam. Paulo, ele faz aqui um resumo, porque se ele fosse falar tudo, todos esses atributos desses indivíduos, ele ficaria falando. Mas ele traz um resumo do que é o ser humano sem Deus, do que é uma pessoa entregue às suas próprias paixões. Aqui Paulo vai dizer que eles conheciam a Deus, que eles conheciam a lei de Deus, que eles conheciam o decreto de Deus, sabiam bem que não deveriam cometer tais coisas, mas continuavam praticando. Então dá a entender que Paulo está falando de alguém, de alguns indivíduos, que de algum modo, de alguma maneira, chegaram ao conhecimento da verdade. Ele diz, eles conhecem a verdade, mas mesmo sabendo a verdade, mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo que é errado, eles continuam praticando. Então Paulo, ele vai começar a traçar aqui, e depois vocês vão ver no decorrer do capítulo 2 e do capítulo 3, ele vai continuar falando sobre esse assunto que nós já falamos também, e vai falar dos indivíduos que são culpados, que estão debaixo da ira de Deus. E aqui ele vai traçar esses dois personagens que o imoral e o idólatra. Então, tudo isso aqui que Paulo falou, tudo isso que Paulo descreveu, infelizmente, está dentro de nós. A imoralidade e a idolatria, ela está dentro do nosso ser. Por isso que quando Davi peca, ele tinha tanta sensibilidade de quem era Deus, de como Deus agia. E isso é ser segundo o coração de Deus, porque ele não era perfeito. Ser segundo o coração de Deus é você ter a sensibilidade de entender como Deus age, como que Deus faz. E ele entendendo isso, quando ele peca e reconhece o pecado, ele já vai rapidamente pedir para Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, e não me lances fora da tua presença. Porque ele sabia que o indivíduo sem Deus, ele sabia que se Deus o abandonasse, que se Deus o deixasse e entregasse ele às suas paixões, ele se tornaria esse indivíduo aqui que Paulo descreve. Porque ele sabia que o que mantinha ele saudável espiritualmente, o que mantinha ele santo, o que mantinha ele diante da presença de Deus, era o Espírito de Deus, era a presença de Deus na vida dele. Tanto é que Jesus vai dizer que a pessoa que em um momento teve o Espírito Santo, mas que o entristece a ponto dele sair da pessoa, então a Bíblia vai dizer que vem um espírito imundo das trevas, vê a casa adornada e vai lá e chama mais 7. E diz a palavra que esse indivíduo, a situação desse indivíduo será pior do que antes dele ter conhecido a verdade de Deus. Era o que estava acontecendo com esses indivíduos. Eles conheciam a verdade, mas eles entristeceram tanto o Espírito Santo, que Deus então os entregou às suas paixões e consciências carnais.
E eles então se tornaram indesculpáveis, reprovados por Deus. Irmãos, o Espírito Santo ele é muito misericordioso. Eu tive uma experiência. A gente não deve firmar as nossas fundamentações bíblicas em experiências. As experiências são apenas para trazer um complemento daquilo que é registrado na palavra. A nossa vida tem que estar firmada na palavra. Mas eu lembro uma vez que eu trabalhava na empresa Antilhas, uma empresa, uma gráfica. E lá na hora do almoço havia um culto. A empresa dava esse espaço para os cristãos fazerem um culto. E muitas pessoas iam naquele culto, mesmo que não eram cristãos. Era um culto bem cooperado. E foi-me dado a palavra, e começaram a me dar oportunidades para ministrar a palavra ali. E eu comecei a pregar. E eu lembro que um dos cultos, Deus falou comigo, dizendo: olha, tem muitos afastados aqui, mas fala para eles que o meu Espírito ainda está neles. Traz um alerta para eles que o meu Espírito Santo ainda está neles. E Deus me deu essa palavra. E eu fui direcionado para dizer que o Espírito Santo ainda estava neles. Porque o Espírito Santo ele é misericordioso, irmão. Às vezes a gente acha que só porque a pessoa saiu da igreja, está uma semana, um mês, o Espírito Santo ele fica ali, irmãos, falando com o indivíduo: olha, volta para a minha presença, se arrepende. O Espírito Santo ele é tardio, longânimo, ele fica ali. Irmãos, eu tenho essa experiência porque, irmãos, Deus tomou aquele lugar e as pessoas começaram a chorar. Onde você olhava tinha uma pessoa chorando, porque eles entenderam a mensagem e que eles precisavam se converter dos seus maus caminhos, porque havia o risco deles entristecer tanto o Espírito Santo sair, e aí, irmãos, a situação seria muito mais complicada. O Espírito Santo ele é o único poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que eu vejo aqui, Paulo descrevendo, é uma pessoa sem o Espírito Santo. São indivíduos sem o Espírito Santo. Mas ninguém, ele se transforma em um indivíduo completamente imoral, como está aqui. Ninguém se torna um indivíduo completamente idólatra, como eram esses indivíduos aqui, da noite para o dia. Porque a imoralidade e a idolatria está dentro de nós. Todos os dias, como eu já preguei aqui, como Paulo mesmo diz: olha, existe uma lei dentro de mim que luta contra a lei de Deus. Sim, Paulo tinha essa lei, imagine em nós. Se Paulo, que era o apóstolo escolhido por Deus para colocar o fundamento do Evangelho, que sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu, por amor ao Evangelho, imagine nós. Então a imoralidade, a idolatria está dentro de nós. E o inimigo das nossas almas, ele quer que ela nos domine, a ponto de nos deixar indivíduos sem a presença de Deus. Essa natureza pecaminosa que existe dentro de nós, ela luta em favor das trevas para nos levar longe da presença de Deus, distante da vontade de Deus. Então, o primeiro alerta que Deus nos faz nessa palavra é esse: comece a analisar a sua vida e ver quem está tomando o controle, quem está te dominando. É a sua natureza pecaminosa ou é o Espírito Santo de Deus? Porque nós estamos em um processo, e esse processo ou é de santificação, ou é um processo de degeneração. A Bíblia diz: olha, quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. É um processo.
Todos nós estamos em um processo. Então analise nessa noite em qual processo você está. É um processo de limpeza ou é um processo de contaminação? E se você estiver num processo de contaminação, clame a misericórdia de Deus como fez Davi e busque o Espírito Santo para que você volte para a limpeza que Deus tem para mim e para a sua vida. Isto é o Evangelho de Deus. E aí, essa carta aqui, nós temos que entender que essa carta não é dividida em capítulos e versículos, tá, irmãos? Foi dividido em capítulos e versículos para a gente compreender. Mas é uma carta. Inclusive, eu gosto dessa tradução aqui, porque os irmãos não vão poder ver, mas depois os irmãos podem ver. Ela traz como se fosse uma carta mesmo. Ela não tem capítulo e versículo, os números são bem pequenininhos, quase não dá para enxergar. Então, ela vem... Tem os parágrafos, como se fosse uma carta mesmo. Tem umas partes aqui que são poéticas, aí ele divide em poesia, como se fosse a carta mais próximo da carta daquela época. E naquela época, essa carta era um discurso. Paulo discursava e alguém escrevia para Paulo. Geralmente era assim, as cartas eram assim. E aqui é um discurso de Paulo, então é um discurso. Nós não podemos pegar um versículo isolado e fazer daquele versículo um fundamento. Não, nós temos que ver qual é o contexto, o que ele estava querendo dizer, onde esse discurso ia chegar. É como os irmãos que pregam a palavra, que gostam de pregações, de ouvir a palavra, sabe que as pessoas começam um discurso para chegar num final, tem um começo, tem um meio, um fim. Olha, o que eu quero dizer é isso, é assim. Nós estamos num estudo aqui, eu estou numa mensagem, estou numa palavra com vocês, e eu quero chegar num fim, mas aqui é o começo, é o meio ainda. Então é isso, Paulo ainda estava começando o seu discurso, ele estava trazendo argumentações para essa narrativa. E Paulo era muito inteligente, e ele já imaginando que nessa narrativa, principalmente os judeus, porque a igreja de Romanos havia gentios e havia judeus, e os judeus, eles queriam que os gentios fossem iguais a eles, e eles declaravam que eram os escolhidos de Deus, que eram os filhos da promessa, e que os gentios não podiam, que para eles terem isso tinham que se circuncidar e se subordinar a várias normas, que não era para todos, era apenas para o povo de Israel. Eu não quero entrar aqui nesse detalhe, ou me aprofundar nesse detalhe que eu vou passar, mas existiam leis morais, no Antigo Testamento existem leis morais e leis de separação. Você vai ler lá no Antigo Testamento que às vezes Deus falava assim: olha, você vai fazer isso, né, porque vocês são meu povo, porque vocês são separados. Então tinham leis que não, era exclusivo do povo de Israel. Deus deixou isso claro lá no Antigo Testamento. Leis de separação. Eu quero que vocês sejam diferentes, então vocês não vão fazer isso. E os judeus queriam submeter todas as normas e regras e tradições que eles tinham. E Paulo vem dizer: olha, gente, isso não é o Evangelho. E ele imaginando isso, imaginando que alguém iria enxergar essa narrativa dele, de imoralidade, de idolatria, e talvez ouvindo essa narrativa, ele imaginasse que alguém olhasse para ele: Paulo, é isso mesmo, Paulo, é isso mesmo, você está certo, quem é imoral, idólatra, não merece a salvação, e os imorais têm que ter esse tratamento, os idólatras também, são indesculpáveis, são longe de Deus, é isso aí, Paulo, a gente vai te aplaudir, vai te elogiar, que mensagem, que palavra, é isso mesmo. Ele já imaginando a resposta para essa narrativa, aí no capítulo 2 ele vai dizer: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então ele já imaginou que alguém ia julgar, e ele já coloca quem julga no mesmo patamar do imoral e do idólatra.
E aqui ele vai trazer mais dois personagens dentro dessa narrativa: o moralista e o religioso. E ele vai fazer: olha, vocês estão julgando a imoralidade, vocês estão julgando a idolatria, mas eu quero dizer que assim como eles, vocês que julgam, são indesculpáveis. Ele estava querendo na sua narrativa trazer uma verdade. E qual verdade é essa? Que todos estão debaixo da ira de Deus. Todos são indesculpáveis. Então Paulo, na sua narrativa para Romanos, ele é muito inteligente. Ele traz o problema para depois trazer a solução. E quem é a solução? É Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Porque a imoralidade, a idolatria, a moralidade, o julgamento, a religiosidade que está dentro de nós, ela nos torna indesculpáveis. E Deus olha para nós e joga a culpa, a condenação, porque Ele é justo. Mas aí Jesus se apresenta com o seu sacrifício, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, para pegar o idólatra, o imoral, o moralista, o religioso e trazer para a graça do Evangelho de Deus. E então Paulo convida a todos os seres humanos, a todos nós que estamos ouvindo essa palavra, que lemos o livro de Romanos, a deixar a imoralidade. Aí depois ele vai começar lá no capítulo 12 em diante, mostrar isso, mas a gente vai chegar lá. Vocês que estão indesculpáveis, vocês que estão debaixo da ira de Deus, eu convido vocês a viver uma vida subordinado à graça do Evangelho de Deus, que vai tirar vocês da imoralidade, da idolatria, do julgamento, da moralidade, da religiosidade, e vai trazer para uma vida de viver a vontade de Deus. Então nós somos assim. Quando nós não estamos praticando a imoralidade, nós estamos julgando. Quando nós não estamos idolatrando alguma coisa, nós estamos na religiosidade. E se você que está ouvindo essa mensagem, você não consegue enxergar você nisso, tome cuidado, porque você pode estar talvez o pior desses quatro, que é a cegueira espiritual, que não consegue enxergar a sua mazela, o seu pecado, as suas falhas. Não, pastor, eu não estou na imoralidade, eu não estou na idolatria, eu não estou no julgamento, eu não estou na religiosidade. Então por que Jesus não te arrebatou ainda, né? Porque Enoque andou com Deus, né? E Deus arrebatou. João vai dizer: olha, filhinhos, eu falei isso, né? Escrevo para que não pecais, mas se pequeis, tem um advogado no céu, porque quem fala que não peca é mentiroso. Então, não tem para onde correr. João está dizendo, está reiterando o que Paulo está dizendo aqui. João fala de uma forma mais simples, mas Paulo aqui na sua narrativa está falando a mesma coisa de João, porque eram apóstolos com o mesmo Espírito Santo, a mensagem é a mesma. Uns mais simples, outros mais rebuscados, outros mais, porque o Deus, ele quer salvar todos. Deus quer salvar o mais simples, Deus quer salvar o mais intelectual. Deus tem salvação para todos. E esse evangelho, para quem é simples, para quem gosta da simplicidade, esse evangelho é simples. E para quem gosta de conhecimento, esse evangelho é profundo no conhecimento, porque Deus quer salvar todos. Mas como um evangelho vai ser ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo profundo em conhecimento? É porque o evangelho de Deus, ele é transcendental, ele é soberano, ele é grande, ele sabe fazer as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. É o evangelho de Deus. Se fosse criado por homens, haveria falhas. Se fosse criado pelos homens, seria limitado. Mas como é o evangelho criado por Deus, ele alcança o simples, o analfabeto, o intelectual, o entendido, o sábio. Ele alcança todos para a honra e para a glória de Deus. Por isso que nós não podemos criticar nem julgar.
Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Versículo 5, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. O que ele está querendo dizer aqui? Está acumulando ira contra você mesmo? É porque ele aprendeu com Jesus. Jesus falou, olha, à medida que medides serás medido, e como julgares serás julgado. Então eu estou falando, você está julgando, você só está acumulando ira para você no dia da ira de Deus. Eu imagino o céu assim. O céu não, o dia do juízo. Eu imagino o indivíduo chegando lá e uma balança enorme, uma balança. Nessa balança, Jesus não pregava assim, falava, o reino de Deus vai ser assim, então é uma parábola. Eu imagino o dia do juízo assim, uma balança, o indivíduo sobe de um lado da balança, sabe aquelas balanças? E aí, do outro lado da balança, coloca um pezinho bem pequenininho. Aí o indivíduo, olha, você está salvo, não subiu, não caiu o peso, está salvo. Aí vai outro indivíduo lá na mesma balança, aí vem um peso enorme, coloca lá do outro lado, pum, peso baixo, e não vai entrar. Mas por quê? Será que Deus é injusto? Esse julgamento está sendo injusto? Não. À medida que medides, serás medido. Então, o que Paulo está querendo dizer? Vamos julgar menos. Vamos olhar mais para a nossa fraqueza, para as nossas imperfeições, para aquilo, por qual é o indivíduo que está nos dominando, é o imoral, é o idólatra, é o que? É o moralismo, é a religiosidade, o que está me dominando? O que eu preciso vencer? Para eu identificar o que eu preciso vencer, eu tenho que identificar o meu inimigo. Que inimigo que é? A Bíblia vai dizer que nós temos uma velha natureza, um velho homem, que nós temos que guerrear com ele todos os dias, crucificar ele. Paulo disse, olha, estou crucificado para o mundo, eu me crucifico todos os dias. Jesus diz, tome todo dia a sua cruz e siga-me. É matar a carne, matar aquilo que quer nos vencer. E o primeiro passo para a salvação é o arrependimento. Por isso que nós não batizamos criança. Por quê? Porque a criança não tem consciência do seu pecado. E o batismo, na Bíblia, ele é batismo para o arrependimento. Não é assim? Foi assim que Jesus que instituiu. Arrependei-vos e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? O primeiro passo da salvação é o quê? O arrependimento. Mas como eu vou me arrepender de uma coisa que eu não sei? Eu preciso identificar, eu preciso enxergar o meu pecado. Eu preguei aqui sobre a nudez, lembra da nudez? Jesus disse para Laodiceia, olha, vocês estão cegos. Vocês têm que comprar colírio para enxergar a nudez de vocês, porque vocês estão nus e vocês não sabem. Deus ali estava falando para uma igreja, ou melhor, para um pastor. Ao anjo da igreja escreve, eis que venho à porta e bato. Aí a gente usa esse versículo para evangelizar. Não, irmão, estava falando com um pastor. O anjo da igreja, eis que venho à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Então nós temos que identificar qual é o indivíduo representado aqui nessas escrituras que está querendo nos dominar e falar para o Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu quero vencer essa fraqueza, vencer esse pecado para viver uma vida na graça do Evangelho de Deus. Então nós estamos falando sobre o Evangelho é isso, é você identificar o que quer te dominar e deixar a graça de Deus te alcançar. Então, imoralidade. Imoralidade está aqui descrito. É mentira, adultério, fornicação,
tudo aquilo que é imoral. Mentira, falsidade. Idolatria. Às vezes a gente acha que idolatria é só idolatrar estátua, imagens de escultura. Tem muita coisa que é idolatria. Nós podemos ser idólatras e não saber. Quer ver? Vamos lá em Colossenses. Só um exemplo só, tá, irmãos? Vamos lá em Colossenses. Capítulo 3. Verso 5. Diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Olha só o que ele está falando. Faça morrer tudo. Então tem alguma coisa viva dentro de nós. Ele estava falando para uma igreja. Mas ele estava dentro dessa realidade dizendo, olha, tem algo dentro de vocês que está vivo. E vocês precisam matar. Aí ele vai falar. Imoralidade, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Tem outra tradução aí, Joelson, na sua? Pode ler aí. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Avareza, no meu está ganância. A avareza, que é a idolatria. Jesus, falando sobre esse tema, ele falou, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque não tem como servir a dois deuses, a Deus e ao dinheiro. Idolatria. Servir a dois deuses. Então, irmãos, quando você oferta, quando você dizima, quando você contribui na casa do Senhor, você está declarando para Deus, eu não quero ser avarento nem ganancioso, eu não vou idolatrar as finanças, as riquezas, nem nada daquilo que é material que eu tenho e que Deus me deu. Então vença a idolatria, que é a avareza, a ganância, que é a idolatria, contribuindo, ofertando, dizimando. Isso está dentro de nós, irmãos. Nós não queremos, nós amamos as riquezas. Isso é idolatria, amar. Eu amo a casa, eu amo o carro, eu amo os bens materiais. Então, irmãos, livre-se da idolatria, contribuindo para o Senhor. Eu particularmente, eu sou dizimista desde que eu me converti, aí eu fiquei um tempo sem dizimar, até que eu passei uma situação bem difícil, e um pastor falou para mim, você é dizimista? Eu falei, não. Então, começa a dar o dízimo que você vai ver que Deus vai mudar a sua vida. Irmãos, Deus nem precisava fazer isso, né? Porque depois eu aprendi que eu não estou fazendo mais que a minha obrigação, né? Por tudo que Deus me dá. E está aqui a minha esposa que me conhece, por mim, eu dava todo o meu dinheiro para a obra do Senhor, irmãos. Se eu pudesse, e eu sei que mesmo eu entregando todo o meu salário para a obra, mesmo assim eu ia comer, eu ia beber, eu ia vestir, não ia faltar nada. Irmãos, eu fiquei 1 ano desempregado. E eu e minha esposa, a gente nunca tinha comido picanha, né, amor? Mas no ano que eu fiquei desempregado, já muitos anos como dizimista, chegou lá umas peças de picanha na minha casa. E eu comi picanha com sal, sem sal, temperada, bem passada, ao ponto, tudo que vocês imaginam. Porque Deus é assim, irmãos. Quando você é fiel, mesmo na prova, você come o melhor dessa terra, porque Ele é fiel. Coisa simples, mas o que Deus faz. Quando eu desempregado, eu comprei meu carro. Eu desempregado, a gente viveu bem, irmãos, porque Deus cuidou de nós. É claro que a gente não merece nada disso, mas Deus honra a sua fidelidade. E outra, você vai tirar a avareza de dentro de você, a ganância, com este ato.
Tem gente minha esposa mesmo, ela tem uma loja. Nessa pandemia, nós fomos surpreendidos, porque as pessoas queriam comprar roupa no meio da pandemia. E compraram roupa, e minha esposa, meu Deus, está no meio da pandemia, o povo quer gastar. Mas você que rende o seu coração para Deus, você que pega a sua oferta, seu dízimo e dá na obra de Deus com amor, com alegria, louvando e adorando a Deus, você não é pego por isso, por esse espírito aí de capitalismo, de consumismo que está aí nessa sociedade. Você fica satisfeito com o que você tem e Deus vai colocando aquilo que você precisa para a honra e para a glória do Senhor. Então, irmãos, não deixa o espírito da ganância, da avareza te pegar, não. Porque isso aí não é de Deus, não. Contribua sim, dizime, oferte. Ainda mais essa igreja, né? Não tem nem desculpa dos irmãos falar, onde está indo o meu dízimo, né? Porque os irmãos, aqui foi investido, irmãos. Eu faço uma reforminha lá em casa, irmão, eu gasto um dinheiro absurdo, uma reforminha básica, os irmãos sabem. E fazer um templo desse é muito dinheiro. E tem muitos templos sendo reformados, sendo construídos, porque não somos só nós que merecemos uma igreja assim. Todo cristão merece. Merece ou não merece? Merece. E aí nós vamos ser agentes de Deus para contribuir para outro lugar e a obra do Senhor crescendo. Mas isso nem caberia entrar na nossa mente, mas tem gente que pensa assim. Mas sabe o que é isso? É a avareza. Que está dentro de mim, dentro de você, falando, não, isso aí nada a ver, o que o pastor está falando não tem nada a ver, não. Isso aí não é avareza, não é idolatria, não é ganância, não. Irmão, isso aí é você mesmo falando para você, é a natureza falando para você não obedecer à vontade de Deus. Mas a graça do Evangelho nos traz para a obediência. Não é a obediência que te salva. Pastor, se eu for obediente, eu vou para o céu? Não. Não entendi. Se você obedecer, você não vai para o céu. Se você obedecer, você não vai ser salvo. Mas se você for salvo, você vai obedecer. Se você for salvo, você vai ser obediente. Porque é a graça da salvação, é a graça do Evangelho que faz isso conosco. Nós somos obedientes não porque nós somos melhores, bonzinhos, não. Porque não é por obras para que ninguém se glorie. É pela graça. É pela graça que nós cumprimos as obras. É pela graça que nós obedecemos. É pela graça que nós somos santos. É pela graça que nós ajudamos. É pela graça que contribuímos. É pela graça que ajudamos o próximo. É pela graça do Evangelho de Deus. Então não fica forçando, não, eu tenho que amar, porque se eu amar eu vou para o céu. Não, você que é salvo, você ama. É natural do salvo. Eu ainda não conheci ninguém que é salvo que não ama. O salvo é carregado de amor, de graça, de misericórdia. O salvo não traz julgamento, não traz religiosidade. No salvo não cabe moralidade, nem idolatria, porque o salvo foi alcançado pela graça. E a graça nos salva, a graça nos transforma, nos regenera, nos torna nova criatura. É a graça do Evangelho de Deus. Então, tinha muita coisa para falar, mas a gente vai continuar. Semana que vem a gente continua. Então, saia daqui sabendo que dentro de você, na sua natureza humana, existem esses 4 personagens aí. E essa natureza quer nos dominar. Ela quer nos fazer cair. Ela quer nos levar para o caminho de pecado, para o caminho errado, como foi aqui no filme e no livro do John Bunyan, né? Do Peregrino. Então a natureza carnal quer fazer isso, mas a graça do Evangelho, ela tem poder de te salvar e de fazer essa natureza cair e te levar para um processo de santificação, de pureza, de limpeza. É para isso que Deus nos chamou. Então nessa noite, você que está ouvindo essa palavra, seja alertado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus
tenha o poder de te convencer, né, de te mostrar aquilo que você precisa fazer, porque Ele nos ensina. Nosso pastor é Jesus Cristo, irmão. E o nosso pastor, Ele está dentro de nós através do Espírito Santo nos ensinando. E se essa palavra, o Espírito Santo está ministrando aí no teu coração através dessa palavra, porque como eu já disse, a palavra de Deus ela é poderosa para edificar, para consolar e para exortar. Então, quem conhece a necessidade de cada um é o Espírito Santo. Enquanto essa palavra para alguns está sendo exortação, para outros está sendo edificação, para outros está sendo um ensinamento, para outros está sendo consolo. Eu não sei qual é o efeito que o Espírito Santo está gerando em você por esta palavra, mas deixa o Espírito Santo te ensinar, deixa Jesus Cristo te levar para o caminho da obediência, porque Ele sabe o que você precisa, Ele conhece a tua necessidade, Ele é o teu pastor soberano, nosso pastor, e Ele está aqui nos ensinando, nos guiando a viver melhor. Então deixa Jesus te ensinar nessa palavra, deixa o Espírito Santo ministrar algo que vai fazer você amadurecer espiritualmente, que vai fazer você ser mais limpo, mais santo, mais perfeito, para a honra e para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra. Gostaria de ouvir um louvor. Quem tem um louvor para louvar nessa noite? Tem alguém que veio preparado com louvor? Então vou fechar o olho aqui. Vou. Amém? Tem a nossa irmã Adriana. Consegue louvar, filha? Peguei de surpresa. Então, nesse louvor da nossa irmã Adriana, nós vamos contribuir com dízimos, ofertas para a casa do Senhor. Então, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, contribua, né? Como foi pregado aqui, vença a avareza, vença a idolatria e contribui para a obra do Senhor. Deus irá transformar a sua vida através deste ato. Você será um adorador. E outra coisa que eu esqueci de falar é que a ira de Deus, mas semana que vem eu explico melhor. A ira de Deus, vamos lá, para eu não falar coisa errada. Vamos lá de novo, Romanos, capítulo 1. Portanto, a ira de Deus, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade. Essa palavra impiedade no grego é acebeia, que significa não adorar ou não adoração. Então, a falta de adoração, a ira de Deus se revela contra aqueles que não adoram. Então, que faça do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição, uma adoração a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Pai do Senhor, vamos louvar o 370. Peço à igreja que louve comigo. Ó meu Senhor, mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, e me encheu de ventura sem fim. Mas grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé.
pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mas grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Benção, né, irmãos? Vamos ser mais gratos ao Senhor. Irmãos, nosso irmão presbítero Rafael, né? E a sua esposa, a irmã Adriana, eles vieram lá de Maceió, Alagoas, e eles vieram para ficar aqui em São Paulo, né? Então, os irmãos, ajudem eles, né? Recebam eles, como vocês receberam a minha família. Nós fomos muito bem recebidos, estamos nos sentindo muito bem aqui, e que eles possam também sentir o que a gente está sentindo, né? Vocês são a bênção, e eu creio que vocês vão ajudar eles em nome de Jesus, e vai ser uma bênção, né? Então, que nós possamos contribuir na vida deles, e eles também vão contribuir conosco, tudo para a honra e para a glória do Senhor, amém? Então, vamos orar, que Deus abençoe a Adriana, pelo louvor, vamos orar agradecendo a Deus pelos ofertantes dizimistas. Nesse momento, vamos apresentar os enfermos, os doentes. A nossa irmã missionária Elisete está em casa, nós ainda não fomos visitá-la, mas ela está melhor, graças a Deus. Deus abençoe pelas orações, vamos continuar orando por ela para se recuperar, e fez a cirurgia, foi tudo bem. E também continue orando pelos pais da Mariana. Quem mais tem pedido de oração? Amém. Amém. Então, vamos orar por essa família. O inimigo, ele trabalha contra as famílias, irmãos. Inclusive, a Sara está aí? Não, né? Nem a Sara, nem a Samara. Nem a Sara, nem a Samara está aí não, né? Dia 3 de outubro, nós estamos planejando aí uma palestra para casais, né? Para namorados, noivos, recém-casados, e vai ser uma bênção. Então, o inimigo tem lutado contra as famílias, nós vamos trazer essa palestra aí, depois vamos estar divulgando, amém? Vamos orar pelas famílias, apresente as famílias em nome do Senhor Jesus. Sábado é a nossa ceia, domingo de manhã também tem ceia, e no domingo à noite tem o nosso culto. Irmão, traga um amigo, traga um vizinho, traga um parente que está afastado, não serve o caminho do Senhor. No domingo, se Jesus não voltar e estivermos vivos, vou trazer uma palavra que é: olhe para Jesus e será salvo. Eu fui surpreendido, uma vez eu fui pregar numa igreja, e um pastor que me ouviu pregar essa palavra, ele voltou para os caminhos do Senhor e hoje é pastor de igreja. Então, traga, irmãos, traga um parente, aquela pessoa, pastor, não sei o que mais, traga para ouvir a palavra, e eu creio que Deus vai salvar aqui em nome de Jesus, irmãos. Domingo será dia de salvação, coloque nas suas orações e vamos participar do trabalho. Amanhã, eu e os varões, e os que quiserem também, estaremos lá no Vila Lourdes, amém? Então,
segue-se os trabalhos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida de cada família, apresente aqueles que necessitam em suas orações, e eu creio que Deus fará grandes coisas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que vieram também em nome de Jesus. Pai, abençoa os teus servos, tuas servas, Senhor. Oh Deus, cada família aqui representada em nome de Jesus, aqueles que estão acompanhando nas suas casas, nos seus lares, essa transmissão também desta palavra, Senhor. Vai de encontro, vai ajudando, vai abençoando, meu Pai. Senhor, apresento também a nossa vida, a vida da missionária Elisete, que está se recuperando. Senhor, também os pais ali da nossa irmã Mariana, tem misericórdia, vai abençoando eles. Todos, Senhor, que não podem estar aqui por motivo de enfermidade, Senhor, vai de encontro agora, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa essa família aqui apresentada pela nossa irmã Patrícia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vai de encontro a eles agora. O Senhor conhece a necessidade, tem misericórdia, Senhor. Traga eles para o Teu Evangelho, Senhor. Traga eles para a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro a bênção, a vitória sobre a vida de cada um dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com sua mão. Semana que vem continua. Os irmãos venham participar em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e o Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas sempre todos. Digam. Amém. Deus abençoe.